Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês sabem, a bolsa deu uma valorizada. Antes estava bem descontado, mas agora recentemente deu uma valorizada aí. Os fundos imobiliários que estavam aí com um bom desconto, aí com 10, 15% de desconto, valorizou. Agora o desconto está um pouquinho, 1%, 2%, dependendo do fundo imobiliário. Mas eu vou trazer uns fundos imobiliários para 2026 que ainda estão com desconto ainda legal. Lembrando que não é recomendação, é para estudos. Se você quiser investir nesses fundos imobiliários, faça os seus estudos, beleza? E para trazer mais vídeos como esse, se inscreva no canal aí e deixa um like para dar mais uma motivação para a gente trazer mais vídeos, beleza? Vamos para os fundos imobiliários que ainda estão descontados ainda para 2026. Se você quer investir nesses fundos imobiliários em 2026, aproveite que eles ainda estão descontados, joia? Estude os fundos imobiliários para poder investir, beleza? Vamos estudar os fundos imobiliários que ainda estão baratos para 2026. Vocês sabem, aí a bolsa deu uma alta aí no mês, aí nos últimos meses, mas ainda tem os fundos imobiliários que ainda estão baratos ainda. Não está mais aquele desconto que tinha de 20, 30%, mas ainda está descontado, ainda com bom desconto. E o primeiro fundo imobiliário que a gente vai trazer aqui é um fundo imobiliário de shopping, é o HSML11. É um fundo imobiliário de shopping. Hoje ele está cotado aí em R$ 88,06. Esse fundo paga um dividend yield aí nos últimos 12 meses aí de 9,21. Está com um bom desconto ainda, está com um PVP aqui de 0,85. Isso quer dizer que está com 15% de desconto. Tem uma liquidez média diária aqui de 3,33 milhões de negociações por dia. E tem aqui uma valorizaçãozinha aí de 32,62 nos últimos 12 meses. Esse fundo imobiliário é gerido aí pela HSI Maus, fundo de shopping e varejo, como eu falei. Ele cobra uma taxa de ele cobra uma taxa aqui de 1,20% ao ano. Ele tem um número de cotistas aqui de 185.924 cotistas. O valor patrimonial dele por cota é de R$ 104,10. Ele teve um rendimento aqui, no último rendimento dele, 70 centavos. Ele pagou 70 centavos no último rendimento. Esse fundo imobiliário ele tem um patrimônio aqui de 2,22 bilhões. E lembrando, pessoal, que esses fundos imobiliários tem uns até mais descontados, mas eu trouxe aqui com a tese que, só passando no meu critério, um fundo imobiliário de 1 bilhão para frente de patrimônio, entendeu? Aí eu escolhi esses 4 fundos imobiliários com esse patrimônio acima de 1 bilhão para trazer para vocês aqui, para vocês estudar. Não é recomendação de compra, é apenas para estudos. Ele está com uma vacância aqui de 3,30%, uma vacância mínima, baixa mesmo. Esse fundo é um fundo de tijolo. Vamos olhar quantos imóveis esse fundo imobiliário tem. A gente vê que ele tem um dividendo constante aqui, ele vinha pagando 65, 66, 67 centavos, 68. Nesses últimos 2 meses aí ele aumentou para 70 centavos. Dividendo bem constante mesmo. Esse fundo imobiliário ele tem 3 imóveis, 3 shoppings em São Paulo, tem um em Minas Gerais, um na Bahia, um no Acre
e um em Alagoas. Então vamos para o próximo fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário é de shoppings. Vamos para um fundo imobiliário aqui de galpões logísticos. Fundo imobiliário de galpões logísticos aqui é o HSLG 11. Ele está sendo cotado hoje em R$ 90,75, que ele está sendo vendido hoje. Ele pagou aqui 8,89 de dividend yield nos últimos 12 meses. Está com PVP de 0,82, ainda está mais descontado ainda do que o último fundo de shopping que eu mostrei. Está bem descontado esse fundo ainda. Tem aqui uma liquidez diária aqui de 1,30 milhões e está com uma valorização de 34,46 a valorização nos últimos 12 meses. Esse fundo também é gerido pela HSI Logístico. É um fundo do segmento logístico, indústrias e galpões. Esse fundo tem uma taxa de 0,95% ao ano. Tem um número de cotistas aqui de 40.302 cotistas. O valor patrimonial dele por cota é de R$ 110 reais. E o último rendimento dele foi de 72 centavos aqui no último pagamento. Ele tem um patrimônio de 1,39 bilhão também. Esse fundo imobiliário não tem vacância, ele está com seus imóveis todos alugados. E ele também é um fundo imobiliário de tijolo. Vamos ver quantos imóveis esse fundo imobiliário tem. Ele também paga um dividendo bem constante, vinha pagando a 66, 67, 68 e os últimos 12 meses também ele pagou 70 centavos. Esse fundo imobiliário aqui ele tem dois imóveis no Paraná, dois imóveis em São Paulo, um imóvel em Minas Gerais e um imóvel no Amazonas. São seis galpão logístico ao todo. Não é uma grande quantidade, mas já é bem diversificado. Vejo que ele tem em vários estados. São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Amazonas. Vamos para o terceiro fundo imobiliário. O terceiro fundo imobiliário é o PVBI 11. Esse fundo é um fundo de lajes corporativas. Ele está sendo vendido hoje por R$ 80 reais, a cotação dele hoje. Ele tem aqui ele pagou aqui um dividend yield aqui de 7,38% nos últimos 12 meses. Ainda está mais descontado ainda, o PVP está 0,74 e tem uma liquidez diária aqui quase 5 milhões, 4,94 milhões, quase 5 milhões de liquidez diária. Está com uma valorizaçãozinha aqui de 16% nos últimos 12 meses. E esse fundo imobiliário é gerido aqui pela VBI, Prime Properties. Ele é um fundo de lajes corporativas. Ele tem uma taxa de 1% ao ano. Ele cobra uma taxa de 1% ao ano. Ele tem aqui o número de cotistas de 163.322 cotistas. O valor patrimonial dele por cota é de R$ 107,83 e ele pagou 45 centavos no seu último rendimento. Ele tem aqui um patrimônio de 2,93 bilhões, está com a vacância de 16,50, a vacância dele já está um pouquinho acima, tá 16,50.
E esse fundo imobiliário também é um fundo imobiliário do segmento do tipo tijolo. Vamos ver os imóveis desse fundo imobiliário e os dividendos aqui. Ele vinha pagando 50 centavos alguns meses atrás. Nos últimos 4 meses aqui, ele baixou para 45 centavos. Esse fundo imobiliário tem 7 imóveis, 7 lajes corporativas apenas no estado de São Paulo. Não, não tem uma diversificação em vários estados, tem 7 apenas no estado de São Paulo. E vamos para o quarto e último fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de papel. É o VCJR11. É um fundo de papel. Esse fundo imobiliário está sendo cotado hoje por R$ 76,81. E ele pagou um dividend yield nos últimos 12 meses aqui de 15,47 dividend yield. Ele está com PVP aqui de 0,82, está bem descontado também. E tem uma liquidez diária aqui de 1,87 milhões. Está com uma valorização aqui de 26,88 nos últimos 12 meses. Está com uma valorização boa já. Como a bolsa subiu, estava bem descontada alguns meses atrás e subiu, todos os fundos imobiliários estão com essa valorização acompanhando. E para 2026, a expectativa é que valoriza mais. Então, se você quer investir, estude os ativos e começa quanto antes. Esse fundo ele é gerido aqui pela Vectis, Juros Real, fundo de investimento imobiliário. É um fundo do segmento títulos e valores mobiliários, é um fundo de papel. Esse fundo aqui já cobra uma taxinha maior, uma taxa de 1,60% ao ano. Ele tem um número de cotistas aqui de 27 mil cotistas e 388, 27.388 cotistas. O valor patrimonial dele por cota é de R$ 93,41 e o último rendimento dele foi de 77 centavos. Ele tem um valor patrimonial aqui de 1,38 bilhão, 1,38 bilhão. E fundo de papel, como vocês sabem, não tem vacância. Ele é do tipo papel, fundo do tipo papel. Vamos olhar aqui o dividendo dele. Fundo de papel não tem imóveis, ele não investe em imóveis, diretamente em imóveis, ele investe em papéis, em CRIs, em CRIs, não investe diretamente nos imóveis, ele investe em dívidas. Por isso não tem imóveis listados aqui. Vamos olhar o dividendo. Ó, ele é bem. Não é um dividendo constante, ele vinha pagando aqui R$ 1 até o mês 6 de 2025, aí baixou para 95, os dois no mês 7 e 8, e baixou para 90 no mês 9, e baixou para 81 no mês 10, e subiu para R$ 1 no mês 11, e agora no mês 12 ele baixou para 77 centavos. Eu particularmente eu não gosto desse tipo de fundo imobiliário que o dividendo fica um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, porque a gente não tem uma previsibilidade do que vai receber. Eu gosto de um dividendo mais constante, mas é isso aí. Por ser um fundo de papel, ele fica nessa balanceada. Tem uns fundos de papel que é mais constante, tem um dividendo mais constante.
mas esse em si, ele tem esse dividendo balanceado. E é isso aí, esses foram os fundos imobiliários. Vocês querem investir, vocês estudem os ativos, leiam o relatório gerencial de cada ativo, entendam e investem, compra para a carteira de vocês. Só lembrando a vocês que não é uma indicação, não estou dizendo aqui para vocês comprar esses fundos imobiliários, isso aqui foi só um estudo, só uma amostra para vocês tirar as conclusões de vocês, beleza? Se você gostou da análise desses fundos imobiliários, desse estudo, deixa nos comentários para a gente trazer mais análise, mais estudos assim. E deixa o like, se inscreva no canal para dar uma força. E valeu, fiquem com Deus, tamo junto.